bem-vindo ao nosso canal, você que gosta de seja bem-vindo ao nosso canal, você precisa saber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal e com muita alegria retornamos, com um cenário diferente, novo. Estou em casa, devido à pandemia, não estou gravando do lado de fora, estou fazendo meus vídeos em casa. Tive alguns probleminhas técnicos, que os aparelhos que eu usava para poder fazer vídeo, algumas outras coisas eu tive algum problema e não consegui dar continuidade durante esse período. Peço até desculpa a vocês que alguns ainda me perguntaram porque eu não dei continuidade no canal, mas pela glória divina e a intercessão de Nossa Senhora de Fátima estamos de volta. E quero agradecer a todos vocês também que nos assistem hoje, que vai assistir esse vídeo daqui para frente também. Espero ser bastante sucinto nas coisas que eu vou poder dizer, que vocês possam também tirar dúvidas, tá? Deixar seus comentários, perguntar também, querer saber um pouco mais, aquilo que tiver na minha alçada de conhecimento. Se eu não souber, eu vou buscar a conhecer para poder passar para vocês também, assim como eu falei nos meus primeiros vídeos. A gente trabalha de uma forma bastante eficaz. Eu sou um cristão leigo, católico. Meu nome é até Carlos Eduardo, eu esqueci de me apresentar. Eu tô aqui empolgado e sou casado, tenho uma filha e tá vindo agora mais um filho cujo ainda não sabemos ainda se é menino ou menina, Está com mais ou menos, vai fazer 4 meses agora esse mês. E a gente está nessa correria, nesse dia a dia agitado, em meio à pandemia, sempre buscando a Deus para que a gente não possa titubear na fé, ficar cada vez mais morno. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que parar e prestar atenção, porque o mundo está ao contrário, o mundo está sempre fazendo o contrário para que a gente possa desistir da nossa fé. E por isso eu trouxe para vocês um tema chamado regra de fé. Primeiramente, eu queria dizer bem claro para vocês que esse tema é um tema simples, não é difícil da gente poder entender, é muito fácil. Para quem é católico, fica mais fácil ainda de poder entender, porque bate muito com o nosso modo de viver, com o nosso modo, como a gente lidar com a liturgia, de uma forma geral. Porém, alguns, por vivenciar na prática esse modo de viver sobre a regra de fé, acaba não percebendo que existe estabelecido pela igreja uma regra de fé para que a gente não possa titubear no que verdadeiramente nós cremos quando aparece alguma ideologia ou algo que seja relativizado com relação à nossa fé. E a regra de fé, a gente precisa pelo menos entender o que significa regra de fé, para a gente poder chegar nesse tema maravilhoso. Regra de fé nada mais é do que simplesmente um método lógico para que a gente possa ter o conhecimento das coisas reveladas por Deus, as coisas divinas, seja ela sobrenatural, seja ela natural, tudo que Deus criou. E nós temos uma regra de fé fundamentada, A gente sabe muito bem que a nossa igreja é uma instituição e é a única instituição com mais de 2000 anos, além da religião judaica, e outras religiões em si, como religião cristã, é a mais antiga. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez questão de deixar sua doutrina, tudo o que ele fez, tudo o que ele perpetuou como regra, como ideia para a própria salvação de uma forma eficaz. E ele designou que fosse como pena de morte para aqueles que não praticassem a sua própria doutrina. E é muito sério, É bom a gente poder analisar isso e prestar bastante atenção, porque não é uma brincadeira, não é uma brincadeira a gente falar sobre a nossa própria fé. A gente tem que levar um tema muito sério, porque hoje a gente está perdendo muito mesmo a nossa concepção sobre o que é sagrado, o que é sobrenatural. Porque Cristo fez muitas coisas que não estão diante dos nossos olhos humanos. É necessário nós termos fé para crer e sermos salvos e acreditar. Voltando ao nosso tema de regra de fé, bom, para alguns, irmãos que são protestantes,
a gente tem como regra de fé a Bíblia, né? Que é compreendida, seja ele por sábio, doutores ou até mesmo ignorante. Somente a Bíblia como regra de fé, como obra inspirada por Deus. Mas, segundo o católico, a gente tem um magistério vivo, fundamental, infalível, que perpetua desde o início até os tempos de hoje, seguido de uma tradição e seguido da Sagrada Escritura. Eu falei justamente na ordem para que a gente possa entender que o magistério, a tradição e a Bíblia são três pilares que fazem o sustento da Igreja Católica até hoje. Hoje, no total, nós temos aí por volta de 265 papas, desde Pedro, que foi o primeiro papa da Igreja, até agora o Papa Francisco. Para vocês terem noção mais ou menos o quanto que a Igreja veio trilhando até aqui. Foram mais de 2000 anos, né, de tradição. Tradição essa que faz com que o mundo não permaneça dentro dela. Por mais que muitas das vezes aconteçam algumas heresias e a Igreja sempre brigou contra as ideologias que saem dentro dela mesma, né, pessoas que estudam bastante se tornam sacerdotes, né, que muitas das vezes acaba se cegando assim, como aconteceu com Judas, né, logo lá no início com Jesus Cristo. Isso também acontece até hoje, não é diferente. A Igreja ela é santa, porém porque tem Cristo à cabeça, vai dizer o apóstolo Paulo. E por isso ela deixa de ser pecadora, porque nós somos pecadores. Eu sou um cristão leigo, mas faço parte do corpo de Cristo, por ser batizado. E por tradição, a Igreja me reconhece também como cristão. E eu posso falar abertamente sobre isso. Por isso a Igreja, por tradição, ela tem o próprio catecismo, que é toda a tradução do que está aqui. Basicamente, os dois são bem grossinhos, né? E de lado a lado você vai perceber que uma bate com a outra. Esse interpreta esse. Jamais um cristão católico se leva somente pela inspiração divina do Espírito Santo, sem olhar com a visão da Igreja. Quem sou eu para poder bater de frente com Santo Tomás de Aquino, que lá nos primeiros séculos estipulou a Suma Teológica, falando tudo sobre Cristo, sobre os anjos, sobre as regras da Igreja, criando várias doutrinas para estabelecer os alicerces da Igreja. Um Santo Agostinho, que lutou também várias vezes a favor da Igreja contra os hereges, né? Tenta imaginar. Aí eu fico imaginando, ou então, né, quem sou eu para poder falar que a Bíblia é minha e eu sei o que está escrito aqui, inspirado pelo próprio Espírito Santo, deturbando a leitura e falar que eu sou maior do que São Jerônimo, que traduziu lá no século IV, traduziu a Bíblia do hebraico, aramaico, para o latim, que era a linguagem culta daquela época. Eu não posso fazer isso, jamais. Primeiramente porque se para eu poder fundar uma igreja, eu teria que morrer na cruz. Teria que ser Cristo. E eu não sou Cristo, jamais quero chegar e me botar no lugar de Cristo. Jamais. Busco todos os dias fazer o máximo de mim para poder chegar próximo, pelo menos, né, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, porque sem ela e sem o auxílio do Espírito Santo a gente não consegue. E temos que ser bem humildes para poder entender isso, que com toda a sabedoria que a gente adquire durante a nossa caminhada na igreja, a nossa regra de fé, ela tem que ser estabelecida viva para que a gente não possa cair em qualquer uma outra ideologia. O Espírito Santo nos ilumina de tal forma que mostra com clareza através das histórias, dos fatos, seja ele naturais, seja ele sobrenaturais, que a igreja viveu durante esses 2000 anos de milagres enormes, como eu já coloquei aí em alguns vídeos meu antigo sobre o milagre eucarístico. Eu fiz questão de abordar porque esse vídeo fala um pouco da tradição da igreja através da Eucaristia. E isso são milagres que já vem acontecendo há muito tempo atrás. É Cristo mesmo mostrando para nós que muitas vezes perdemos a fé, né? Através de alguma concepção nossa mesma, da nossa própria cabeça, e desacreditar que Cristo
é capaz de nos salvar, que nós somos capazes de Cristo. Ou seja, é necessário nós crermos na igreja. É necessário nós voltarmos para a igreja. É necessário que a gente comungue, participe da Eucaristia, que por tradição, desde a Quinta-feira Santa, nosso Senhor Jesus Cristo estipulou, estipulou também ali o mistério sacerdotal, que hoje, através do sacerdócio estipulado lá no meio dos discípulos, ele ordenou os discípulos, deu a ordem de pegar o Evangelho, perdoar os pecados, só para os discípulos. Olha, e nessa hora só estavam os 12 sentados, inclusive Judas. Só estavam só os 12. Nem Nossa Senhora estava sentada naquele exato momento. Por mais sendo a mãe de Jesus, ele queria sentar somente com os 12 e partilhar a sua doutrina. Ele deixa bem claro: perdoar os pecados, todos aqueles que forem perdoados será perdoado, aqueles que não forem confessados ou perdoados será retido. Uma outra pena de condenação, se caso nós perdemos a nossa vida em pecado mortal. Ide, pregai o Evangelho. Somente os 12 tinham essa capacidade, porque foi uma palavra dada somente para os 12. Se aparecer qualquer outra pessoa fora da igreja pregando o Evangelho contrário de Cristo, já está escrito, isso não faz parte do corpo de Cristo. Jamais. Cristo fala: eu sou a videira, vós sois os ramos. Só dará fruto se permanecer na videira. O ramo cortado não pode dar fruto. E batizar. Somente eles tinham essa capacidade. Porque a igreja quis assim. Cristo quis assim. Porque assim a obra seria perpetuada diante dos discípulos. É uma coisa maravilhosa que nossa igreja tem. E eu peço a intercessão de Nossa Senhora para que não ilumine mais ainda nosso conhecimento diante disso e que a gente não possa deixar a nossa fé esmorecer diante de todos esses problemas que têm acontecido com a pandemia, E agradecer mais ainda a Deus para a gente estar continuando com o nosso canal e pedindo a vocês que permaneçam conosco, tá? Curtam nossos vídeos, deixem um like aí, se caso vocês gostaram do que foi dito, do que foi falado, tá? Se tiver com dúvidas, vocês façam. Ficou faltando algo, vocês podem me corrigir também. Eu fico à vontade para crítica, tá? Eu estou um pouco nervoso, eu fico aqui pensando em muitas coisas para poder falar ao mesmo tempo, mas eu tento fazer o possível, para poder chegar a uma coisa assim simples, para que a gente possa ter o mesmo ideal, chegarmos junto, que a minha missão é chegar ao céu. Espero que a de vocês também seja, e eu dou glórias a Deus porque eu sei que se está vendo esse vídeo, com certeza a sua missão é ser santo e chegar ao céu um dia. Tenha um dia abençoado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.